Vivemos dias em que o cristianismo foi reduzido a palavras. Conceitos que confortam, mas não transformam. Aprendemos a falar sobre fé, mas esquecemos como vivê-la. Mas a fé que não atravessa a vida não é fé, é discurso. Tiago nos chama de volta ao essencial, não a uma crença abstrata, mas a uma fé que respira, que confronta, que se revela nas escolhas mais simples e nos momentos mais difíceis. Porque no fim, não é o que dizemos que define quem somos, mas o que praticamos quando ninguém está olhando. Isto é mais do que uma série, é um chamado. Cristianismo na prática. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus queridos. Que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando no coração de cada um de vocês. Amém? Enquanto nós começamos esse culto, lembrei do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi, ele tinha assim uma preocupação muito grande quando ele tinha a oportunidade de ir na casa do Senhor. E que isso também aconteça com cada um de nós. Como o irmão Davi disse, independente da semana que tivemos, se alegre, meu querido, porque nós sabemos que aqui é o lugar onde Deus trata com cada um de nós que somos teus filhos. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, dando seguimento àquilo que o pastor Samuel tem pregado sobre uma vida cristã prática. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia, livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, será o texto que nós vamos tomar como base nesta manhã para a nossa reflexão. Amém? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18. Diz assim, amém? Todos acharam? Já que os irmãos colocam lá, irmão, fica tranquilo. Quem entre vós é sábio ou inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante o seu ato de proceder e as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração uma inveja amargurada e um sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria do alto, primeiramente, é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar mais uma manhã na tua casa. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que se inicia nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a vida, isso é maravilhoso. Mas que nessa manhã, desde o início dessa reunião, que o nosso coração está sendo preparado, que a tua palavra, como uma boa semente, ache um lugar onde ela possa ser semeada, que ela possa germinar e que possa dar frutos, porque esse é o objetivo de estarmos aqui nesta manhã. Senhor, fala ao nosso coração, que se cale toda a voz humana e que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para falar, para agir, para se manifestar, mas acima de tudo, para nos convencer de onde precisamos mudar. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? O pastor Samuel falou uma frase semana passada, que quem
está tendo a curiosidade de estudar o livro de Tiago, nós estamos vendo que é uma vertente interessante. Ele começou falando de coisas que eram superficiais, no sentido de coisas que nós víamos, da nossa conduta, de não fazer acepção de pessoas, de como nós falamos, de como nós reagimos. E Tiago, ele vai, cada capítulo que vai passando, ele vai se aprofundando um pouco mais. Semana passada falamos a respeito da nossa linda e amada língua. Nossa língua e amada língua, porque, irmãos, se tem uma coisa que coloca a gente em confusão, é a nossa língua, né? Eu não sei você, irmão, mas boa parte das confusões que nós arrumamos é porque a gente não sabe ficar de boca fechada. É bem simples isso. Mas Tiago, hoje, na meditação de hoje, ele vai um pouco mais fundo. Ele vai mexer com algo que muitas vezes está dentro do nosso coração. Então ele foi numa crescente, ele começou a podar as coisas que estavam por fora, e hoje ele vai entrar assim dentro de cada um de nós. E só para nós, quem não tem acompanhado essa série de mensagens, se você pegar o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, ele começa a mostrar para nós que as provações não são para nos denegrir ou para nos colocar para baixo, mas é para que a glória de Deus se manifeste em nós, através da graça de Cristo em nós. Isso que ele trata no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 18. Depois, no capítulo 2, do versículo 1 ao 13, ele exortou a igreja sobre a importância de ouvirmos e praticarmos em meio aos desafios para nós alcançarmos a maturidade. Então você vê que primeiro ele está tratando de coisas que estão para o lado de fora. Na segunda parte de Tiago, capítulo 2, no versículo 14 ao 26, ele fala do perigo de sustentar uma fé que não tem obras. Que é muito cômodo nós falarmos que temos fé, mas nós não agirmos de acordo e não praticarmos. Semana passada falamos o uso da língua, ele acaba revelando a sabedoria que nós adotamos para a nossa vida. Irmãos, e é interessante você identificar o que uma pessoa tem no coração, ou quais são os seus pensamentos. É só você começar a prestar atenção naquilo que ela fala. Que é um princípio bíblico que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então você vê que Tiago ele começa a tratar de coisas que para nós parecem sem importância, mas no mundo digital, onde todos querem ter razão. Irmãos, e nós somos rodeados de tantas polêmicas todos os dias, de tantos assuntos. Se você pegar o mesmo assunto, você vai ter pelo menos umas 5, 6 versões tratando sobre aquele assunto, que vai, ao invés de resolver o nosso dilema, acaba criando mais problemas. Mas tudo por quê? Porque nós falamos bastante, e graças a Deus por isso. Mas hoje Tiago ele começa com uma pergunta, irmãos, que nós chegamos nesse ponto aqui, é que muitas vezes nós não gostamos de falar nisso. Aliás, nós refutamos falar nisso. E você vê que Tiago vai tratar hoje sobre 2 sabedorias. 2. Ele vai falar de uma sabedoria que é terrena e de uma sabedoria que vem do alto. E essa sabedoria não implica em conhecimento prático da função que você exerce, do seu dia a dia, da sua profissão, da sua função. Quando o Tiago está falando sobre sabedoria, estamos nos reportando aquilo que é espiritual, aquilo que rege a nossa vida, o nosso dia a dia. E é interessante que nós precisamos viver esse momento, porque você vê que Tiago vai chamar a sabedoria daqui da terra. Irmãos, eu achei uma palavra tão pesada, terrena, animal e demoníaca. E nós vamos depois detalhar isso, porque na verdade nós vemos que muitas vezes, se você não viveu isso, glória a Deus por isso. Mas dentro das igrejas, as pessoas que, vou colocar entre aspas, supostamente são sábias, acabam para crescer a fé das pessoas e as pessoas acabam desistindo do caminho.
por causa de uma sabedoria que não vem de Deus, porque são princípios humanos. E Tiago ele vai bater firme contra isso. E é interessante que, como igreja, se nós não tornamos sábios, segundo o coração de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Uma igreja sem sabedoria é uma igreja que não avança na sua missão. Qual que é a nossa missão como igreja? Você como igreja. Qual que é a nossa missão, irmãos? Qual que é a nossa missão? Ganhar almas. Qual que é a nossa missão? Representantes do reino de Deus nessa terra. Então, se uma igreja não tem sabedoria como um dos alicerces da sua vida, ela vai falhar na sua missão, ela vai sujar o seu testemunho diante do mundo, e ao invés de edificar, acaba ferindo as pessoas. E eu comentei agora há pouco que muitas vezes a sabedoria que nós achamos que vem de Deus, ela só causa divisão, contenda e problemas. E Tiago vai começar a falar exatamente disso. Porque no versículo 13, começa o versículo, e tem muitos historiadores, estudiosos que falam que essa parte do capítulo 13 é o tema central do livro de Tiago. Ele vai falar assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Ele não faz uma afirmação, ele faz uma pergunta. Quem entre vocês é sábio e inteligente? E é interessante que eu estava lendo alguns comentários que se você chegar numa roda de amigos e fizer essa pergunta que Tiago fez, quem entre vocês é sábio e inteligente? Pensa aí num grupo de amigos, de pessoas que você convive. Se você chegar nesse grupo de amigos e perguntar assim, quem entre vocês é sábio e inteligente? Irmãos, com certeza alguém vai levantar a mão. Mas com certeza alguém desse grupo vai pensar lá no seu interior: ah, mas não é mesmo. De jeito nenhum. Esse sábio inteligente, de jeito nenhum. Mas por que Tiago fez essa pergunta? Nós temos que entender que para quem Tiago estava escrevendo? Para quem foi dirigida essa carta? Porque toda a carta do Novo Testamento, ela tinha um objetivo, um público-alvo, que estava vivendo alguma situação, algumas circunstâncias, e o escritor, sempre sabendo do problema, ele tinha como objetivo ou exortar, ou edificar, ou levar uma palavra de conforto através das cartas. Por esse nome cartas, eram cartas que eram escritas. E Tiago, conhecendo o que as pessoas estavam passando, que era uma igreja que estava sofrendo por causa da perseguição, ele entendeu que era orientar as pessoas para que adquirissem sabedoria para viver e implantar o reino de Deus na terra. E ele conhecia bem o povo que ele estava falando. Então ele começa com essa pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Tiago sabia que tinha alguns problemas sérios dentro da igreja. E pode ser que se fizesse essa pergunta para você, você não levantaria a mão. Mas pode ser que, como ele fez lá para a igreja, muitos não se manifestaram. Mas dentro do seu coração eles questionavam, eles falavam: não, eu sou sábio, inteligente. Sou. Irmãos, e quantas vezes eu e você, como cristãos, eu vou falar da minha experiência, não estou falando de vocês, irmãos. Eu já me peguei numa situação assim, mas eu estou bem acima disso. Eu estou bem acima disso que a pessoa está pensando. Eu entendo bem mais do que ela. E é fácil nós medirmos isso. Eu consigo medir isso com uma clareza tão grande, irmãos. Com certeza você tem amigos, algum conhecido, algum colega de trabalho, algum parente, que não é cristão. Que não é cristão. E de vez em quando você vê eles falando alguma coisa de religiosidade. Ou da fé que eles professam, do santo que acreditam, ou na simpatia que eles creem, ou no benzimento, enfim, irmãos, você vai ouvir alguma coisa desse tipo.
Mas o que é que normalmente nós arrazoamos no nosso coração? Ainda bem que eu estou acima disso. Não é isso que nós pensamos? Ainda bem que eu estou um pouquinho acima disso. Então, às vezes, nosso ego, né, enche o peito. Não, eu sou mais sábio que ele, eu entendo mais de Bíblia que ele, eu entendo mais. Mas, da mesma forma como Tiago perguntou, quem entre vós é sábio ou inteligente? Se você olhar para a parte B do versículo, ele conhecendo para quem ele estava escrevendo, ele mesmo dá a resposta. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. E é aqui que nós conseguimos e começamos, pela graça de Deus, a nos orientarmos. Qual sabedoria é a que nós vivemos? Porque Tiago perguntou, tem entre vocês alguém sábio e inteligente? Com certeza alguém. E eu vou falar que muitas vezes já me encaixei nesse princípio, irmãos. Não tem nenhum constrangimento. Mas a parte B do versículo, então, ele mostre as suas obras de mansidão, de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Então, nós vamos começar a entender que a sabedoria que vem de Deus na nossa vida, ela não é medida se nós falamos grego, se nós falamos hebraico, se nós conhecemos a Bíblia de cor, se nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo de trás para frente, se nós decoramos todos os milagres de Jesus, se nós sabemos quantos animais tinha na arca, quanto que o elefante comia de capim por dia. Estou falando isso porque muitas vezes você vê as pessoas questionando tudo isso nas redes sociais, né? Mas a sabedoria nossa que é medida pela nossa conduta e por aquilo que nós fazemos. E acho que o grande impasse nosso está exatamente nisso. O desafio de Tiago consiste em não falar que somos sábios, mas mostrar nossa sabedoria por meio da nossa conduta cotidiana. O difícil é viver de forma coerente com aquilo que nós falamos. Diz um ditado popular antigo que falar até papagaio fala. O problema nosso não é falar. O problema nosso é se as nossas ações estão condizentes com aquilo que nós falamos. E nós vamos começar a entender que a verdadeira sabedoria não consiste em conhecermos muitas coisas. Isso é essencial para a nossa vida. Mas ela é medida como nós praticamos aquilo que nós aprendemos no decorrer do tempo. E é aqui que começa o grande entrave nosso como cristãos. Brinco com as pessoas que esse ano que vou fazer 55 anos de crente. Mais os 8 meses da barriga da minha mãe, então já estou bem. Mas, irmãos, quantas coisas que você sabe que está na Bíblia que eu não vivia, que eu falava e não vivia. Quantas coisas que eu e você, no nosso dia a dia, nós sabemos que não é para fazer, mas nós fazemos. Que não é para falar, mas nós falamos. Então, Tiago vai nos mostrar que a verdadeira sabedoria não condiz naquilo que falamos, mas vai condizer com aquilo que nós vivemos. E a Bíblia, se você voltar ela um pouquinho para trás, tem um texto que eu gosto muito, antes de Hebreus. Tem uma epístola chamada Tito, tá depois de Timóteo. Só vou contextualizar com esses 2 versículos. Tito, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Para ver a importância que tem das nossas ações com relação a dizer se somos sábios ou não. Diz assim a minha versão da Bíblia, Tito 2, 7 e 8. Torna-te, a recomendação que o autor dá a Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ou ali está escrito, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Então,
nós vemos que a sabedoria começa a ser aplicada quando tudo aquilo que nós aprendemos, nós começamos a colocar em prática. Eu vou ler ali. Põe lá de novo para mim, irmão, por favor. Isso. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, o versículo 8. Linguagem sã e repreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal de dizer contra nós. Então, isso começa a ficar bem claro, que a sabedoria que Deus coloca no nosso coração não é para nos mostrarmos melhores do que ninguém, mas é para nós, através das nossas ações, mostrarmos o que reina dentro de nós e o que não reina dentro de nós. Eu sei que não é muitas vezes uma palavra agradável de nós ouvirmos, mas é necessário nesses últimos dias, ou nesse tempo que nós vivemos. Porque o cristianismo tem sido banalizado de um jeito, irmãos, que dá essa impressão que tudo é permitido. Ah, não dá nada. Ah, eu posso falar, eu posso. Não, irmão, você não pode não. Me perdoe a expressão, não pode, não tem coisa que... Mas muitas vezes nós olhamos para aquilo que está ao lado, só que nós esquecemos que cada um de nós vamos prestar conta dos nossos atos diante de Deus. E isso não tem como negar. E Tiago, na sua descrição, ele fala assim, olha, vocês estão achando que vocês são sábios, vocês são inteligentes? Então mostra o que vocês estão fazendo, que eu vou dizer se você é sábio e se você é inteligente. Aí uma para você mesmo refletir. Tiago quer nos ensinar que uma pessoa verdadeiramente sábia terá uma vida em que a sabedoria é encarnada nas suas atitudes. Respira fundo, olha para dentro de você. Eu olhei muito para dentro de mim esses dias. As nossas atitudes têm refletido Cristo para as pessoas? Semana passada eu ouvi uma frase que me deixou assim, interessante. Nós estávamos conversando, tomando um café, e eu não tomo café, irmão, muito difícil. Mas não é porque eu sou adepto de nenhum segmento, não, irmão. É que eu tenho labirintite mesmo. Tá? Quem tem labirintite sabe que o café é uma dádiva, né? Café, Coca-Cola, chocolate. Mas eu faço café e levo o pessoal a tomar. Aí tem um senhor que a gente está trabalhando. Quem fez o café? Eu falei, fui eu. Muito bom o café. Aí ele me perguntou, fez assim para mim, você bebe também? Eu falei para ele, não. Ele ficou assustado assim. Ele é um senhor alemão. Como? Ele usa uma frase que é interessante. Eu nunca vi um pedreiro que não bebe. Eu falei, como? Não, o senhor achou um, porque eu não bebo. Como que você não bebe? Eu falei, não bebo. Nada? Eu falei, nada, só água. Eu falei, nem café eu bebo. Aí o outro que trabalha comigo falou, não, é que ele é evangélico. Eu falei, mas como? Conheço um monte de evangélico que... Não, mas ele não. Irmãos, eu não falei, eu não preguei, eu não falei de Jesus para ele. Mas é interessante que aquilo marcou a vida dele. Depois passou os outros dias, ele, é sério, você não bebe? Eu falei, não. Nunca? Eu falei, não. Como pode isso? Eu falei, Deus na vida da gente. Só isso. Então, irmãos, muitas vezes a nossa postura, a nossa atitude, ela vai falar mais alto do que o conhecimento que às vezes a gente coloca para fora sem saber. E Tiago vai bater firme com relação a isso. Então, se nós olharmos tudo na sua vida, tudo que acontece, irmãos, é para a glória de Deus. Mesmo naquele momento que você acha que é péssimo, mas são nesses momentos que nós vamos começar a entender o que reina dentro de nós. Qual é o Senhor da nossa vida? Qual é a sabedoria que domina a nossa vida? Qual é o nosso proceder diante da dificuldade?
Será que a sabedoria de Deus tem prevalecido na nossa vida no momento em que está tudo difícil? As pessoas brincam comigo, quem sabe da situação que eu estou vivendo com o trabalho, né, igual o Jorge, hoje de manhã. E aí, mestre? Resolveu lá? Falei, não. Falei, acho que o problema lá só se resolve na bala. Brincadeira, né, irmãos? Porque chega um ponto que você cansa de certas coisas, você coloca diante de Deus, fala, não resolveu nada, o negócio está correndo. Mas o que Tiago quer nos mostrar? Que isso está associado diretamente ao que foi tratado semana passada. A nossa língua. E eu peço perdão para Deus, irmãos. Às vezes eu me lembro de alguns irmãos lá do passado que hoje não estão mais conosco. E fico pensando se será que eu falei alguma coisa para aquele irmão que o magoou, por isso que ele não está na igreja mais. Será que eu falei alguma coisa para aquele irmão que ele não está mais no ministério, por isso que ele não está mais servindo a Deus? Porque a Bíblia fala que a palavra ela é como uma flecha. Você pode lançar, irmãos, mas você pode correr atrás que você não pega mais, não. Ela só vai causar problema. Só vai causar discórdia, só vai causar desavença. Mas aí, irmãos, se Tiago falasse só isso aqui, e se nós falássemos só sobre a questão da sabedoria, que é medida pela nossa postura, pela nossa atitude, como nós vivemos, o que fazemos, não deixamos de fazer, nós sairíamos daqui abençoados, tenho convicção disso. Mas, irmãos, o versículo 14, e aí como o pastor Samuel falou, dá a impressão que Tiago, ele, sabe aquele ditado que faz um cortezinho e depois ele vai colocar um negócio ali para queimar a ferida? Sabe quando você dá aquela arranhada? Hoje a gente não tem mais isso. E a juventude de hoje agradeça a Deus que a gente não tem mais não tem mertiolate mais, né? Né, irmãos? Graças a Deus que não tem mais aquela praga mais. Porque é um negócio assustador. Se você passar mertiolato numa criança hoje, ele denuncia para o conselho tutelar. Para meu pai quer me matar. O pai não tinha nenhum constrangimento de passar mertiolato na gente, né, irmão? Se arranhava, peraí, passar mertiolato. Tiago está no mesmo princípio. Ele fez um cortezinho, agora ele vai começar a colocar mertiolato no corte para ver até onde vai. Porque se ele tivesse falado só da questão da sabedoria, beleza, então eu vou começar a mudar minhas atitudes, mas ele começa a pegar mais pesado. O versículo 14, ele começa a bater mais um pouco. Como o pastor Samuel falou, ele vai se aprofundando. Se pelo contrário, ou seja, ao contrário daquilo que a gente falou, você tem em seu coração uma inveja amargurada e um sentimento de rivalidade, não se glorieis disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Irmãos, eu confesso para vocês que segunda-feira, quando eu falei para o Jorge, eu vou pregar sobre o quê mesmo? Ele me mandou, que o pastor Samuel falou, gente, eu vou ter que falar sobre isso. Vou, irmãos. Vou porque isso aqui mexeu muito comigo. Mexeu demais. E você vê que ele começa a falar sobre a sabedoria. E após o seu desafio de nós olharmos para dentro do nosso coração. E vê que ele cita duas coisas aqui, irmãos, que eu acho que tem a ver com cada um de nós, querendo ou não. Às vezes a gente acha que não tem, mas tem. Davi, por muitas vezes, ele orou a Deus, Senhor, sonda o meu coração e vê se há nele algum caminho bom. Não. Sonda-me, ó Deus, e vê se no meu coração há algum caminho mau. Então, o nosso coração é mau, irmão.
Não vem você falar para mim que você vive uma auréola de espiritualidade 24 horas por dia, porque você não vive. Esses dias eu queria esganar minha cachorra porque ela pegou a minha flor e só deixou o talo. Mas por que o culpado fui eu? A Lida de casa tinha feito estrogonofe, eu peguei aquele caldo de estrogonofe, misturei com arroz e dei para a cachorra. Cachorro meio Nutella, né, irmão? Só come ração. Outro dia ela estava quase se matando de tanto pôr as coisas para fora. Aí a primeira coisa que ela viu foi minha flor, mastigou tudo. Ai, irmãos. Cuidado com a minha flor. Cheguei e só estava o talo da flor. Mano, mas eu fiquei tão... Quando eu pego você, cachorro, você vai ver só. Eu abro esse portão, você vai embora. E plá. Simone, tadinha, ô. Tadinha, porque vocês não viram o tamanho dela. Porque não é tadinha, não, ela é grandona, irmão. E ela olhava assim para mim, assim, tipo assim, você não vai fazer isso, você tem o coração bom. Você não vai mandar eu embora. Mas, irmãos, o nosso coração é assim. Aí nós temos, irmãos, ele descreve duas coisas aqui que me fez refletir muito. A inveja amargurada e um sentimento de rivalidade. Irmãos, a descrição que eu achei assim mais bonita para essas duas expressões que Tiago coloca aqui, que não é tão bonita, mas é que eu achei mais confortável, diz assim: a inveja amargurada é o sentimento de competitividade constante e sutil que ronda o coração de todo ser humano. Vou repetir pausadamente para você assimilar. A inveja amargurada é o sentimento de competitividade constante e sutil que ronda o coração de todo ser humano. E é interessante que a descrição ele começa a falar de uma coisa que é intrínseca, que está arraizada no nosso coração. Que desde o Éden temos esse problema da inveja. Tem ou não tem? Qual que foi o motivo da discórdia dos dois irmãos lá? Foi inveja. E você vai ver no decorrer da Bíblia que tem X exemplos, um monte de exemplos. Mas, irmãos, isso está enraizado dentro de nós. Você notou que, independente da idade, nós nunca gostamos de ficar para trás? Pode ser criança, velho. A minha menina está dando aula para crianças de 2, 3 anos. Ela fala: pai, as crianças, ninguém quer ficar para trás um do outro. Deus, professor, incentiva. Queria chegar primeiro. Queria chegar primeiro. Você notou como é que esse sentimento da inveja, ela nos corrói? Porque se você perguntar para as pessoas que estão ao nosso redor se estão invejosas e amarguradas, ninguém jamais vai falar que é, irmão. Ninguém. Ninguém. Se eu perguntar aqui para vocês hoje, me perdoa a expressão, irmãos, tem algum invejoso aqui? Você vai estar amarrado. Você vai falar, irmãos, eu sei disso. Sangue de Jesus tem poder. Está repreendido. Mas, irmãos, olha para dentro do nosso coração. Eu falo por mim, irmãos. Os exemplos que eu dou antes de pregar, eu prego para mim, irmãos. Para perguntar para Simone, ela já me viu pregando para mim. Senhor, como é que às vezes a gente é invejoso? E por coisas bobas, irmãos. A gente é invejoso por coisas bobas. Não é por coisa grande, não, irmãos. O senhor que eu trabalho tem uma BMW 2025. As pessoas trabalham comigo, um dia eu vou ter um carro daquele ali. Eu falei, cara, eu não quero não. É de jeito nenhum. Por que não? Eu falei, não. Eu sou mais simples. Você vê como é que está enraizado no nosso coração? Coisas bobas. Bobas. E às vezes não é só inveja de coisas materiais, é a inveja das pessoas, do jeito que as pessoas são. Nossa, eu queria ser igual fulano.
Eu já cansei de ouvir, irmão, nossa, eu queria ser igual a você. Falei, misericórdia, tá amarrado, não queria ser igual eu, não. De jeito nenhum. Mas, olhe para dentro de você, irmãos. Eu sei que não é uma palavra agradável de ouvir, irmãos. Mas nós precisamos ser curados disso. Quantos sentimentos de amargura, de inveja, aquela inveja amarga a gente carrega dentro do coração. Irmãos, eu faço parte do meio musical desde os 14 anos. Me perdoem os músicos que estão aqui. A gente passou essa geração já. Mas, irmãos, você quer ver um povo que tem inveja, é o tal do músico. Você pode não concordar comigo, irmão. Ah, mas se o irmão fez um solo que foi mais bonito que o meu, não, semana que vem eu vou estudar fazer melhor que o dele. Eu já vivi isso aqui, irmão. Graças a Deus, agora a gente parou. Mas a gente teve uma época aqui que nós tínhamos quase 60 pessoas no Ministério de Música. E para sorte do povo, eu era o líder. Irmãos, eu via cada coisa. Nós estamos falando de competitividade. Não, porque o irmão foi melhor do que eu. Não, porque eu vou fazer. Porque eu vou pregar melhor. Hoje o tio Edson chegou, tá bem? Falei, tirando a parte que eu vou ter que pregar, a mão tá gelada, a perna está tremendo, o resto está tudo bem. Tirando isso, está ótimo. Mas por que eu estou falando isso, irmão, de um jeito descontraído? Porque é uma coisa que faz parte da nossa natureza caída, que tem que ser transformada e regenerada pela graça de Deus em nós. E se não for a ação do Espírito Santo de Deus nos transformando, a gente cai nesse enredo do pecado. Porque você vê que o nosso coração nunca está contente com nada. Você está com uma camisa joia, chique, você vê alguém com outra camisa. Rapaz, aquela camisa é a minha cara. Não é nada, irmãos, é a cara dele, não é a sua. Igual fala o pastor Claudio Duarte, eu acho interessante. Falei, irmã, você compra aquele vestido azul lindo, fantástico para ir na festa. Você entrou no salão, bateu o olho lá no fundo do salão. Tem outra pessoa com o mesmo vestido azul. Acabou a sua festa, acabou o seu dia, acabou tudo. Vambora daqui. Acabou a festa. Acabou tudo. Mas por que, irmãos, há esse sentimento enraizado no nosso coração? É um sentimento de inveja. Parece que nada do que nós temos está bom. Sempre nós miramos aquilo que é melhor. O cachorro do outro é melhor que não come flor. Né? O filho do outro é melhor porque não responde. Tudo do outro é melhor. Me perdoa a expressão. O marido do outro acho que é melhor que o meu. Porque o marido da outra irmã lá arruma a cozinha, o meu não arruma. Não, estou brincando com uma coisa que é uma realidade para nós. Mas porque esse sentimento de inveja, ele acaba nos corroendo. Mas aí, ele vai mais fundo. Aí tem o sentimento da rivalidade. Eu falei que está muito presente. Era muito presente, graças a Deus, acabou nos músicos. Pra vocês terem uma ideia como é que a gente chegou a um ponto aqui, irmãos, que tinha tipo o conjunto principal, que era assim, os melhores. Aí tinha o conjunto 2, que tinha os medianos. Tinha o conjunto 3, que eram os mais ou menos. Tinha o conjunto 4, que é aqueles que não tocavam quase nada. Cadê? Tem alguém aqui que é dessa época? Acho que o Ricardo, que é dessa época, não está aqui hoje. Irmãos, nós vivemos isso. Irmão, você não pergunta aqui qual conjunto que eu tocava. Porque... Mas por que, irmãos? Tiago está falando a respeito da inveja amargurada, da inveja e desse sentimento de rivalidade. Porque isso faz parte de nós, mas isso tem que ser tratado, irmãos. Isso tem que ser tratado pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Tem que ser tratado, irmão. Nós temos que nos deixar ser tratados. Por isso que eu falei, o pastor Samuel falou que Tiago foi descendo, e agora ele chegou naquela parte, sabe aquela parte obscura do nosso coração que nem você tem coragem de abrir o quartinho? Sabe aquele cômodo, aquele porão do seu coração que você sabe? Eu não vou nem abrir, porque se eu abrir vai... Sabe aquele quartinho da sua casa que você vai enfiando coisa, quando você abre a porta cai tudo em você, empurra você para trás assim? Todos nós às vezes temos esse quartinho dentro do nosso coração e a gente passa anos sem mexer com ele. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo a mexer nesse quartinho.
Vai doer? Vai. Vai sair aquele cheiro de mofo? Vai. Pode ser que saia umas ratazanas pulando assim, vai sair também umas ratazanas pulando. Mas precisa ser tratado. Essa sabedoria que nós estamos falando dela hoje, que vem de baixo, que é terrena, ela não serve para nada, irmãos, a não ser para trazer um egoísmo exagerado nas nossas vidas. Só que aí, se parasse aqui, irmãos, aí Tiago ele fala que para a gente não se gloriar, porque essa sabedoria, essa forma de viver, ela é terrena, nós já sabemos, o mundo vive em função disso. Mas ela é animal, ou seja, por que animal? Porque o animal não tem discernimento, irmãos. O animal não tem discernimento, não tem sentimento, mas ela é demoníaca. Uma palavra pesada, né, irmãos? A gente falar isso dentro da igreja. Pesado a gente falar sobre isso, mas é uma realidade. Então, irmãos, nós temos que ver quais são os frutos que nós estamos gerando. É só você olhar para você. Qual o fruto que você tem gerado? A nossa sabedoria tem revelado, as nossas atitudes têm revelado qual sabedoria? A terrena ou a que vem do alto? Não responde para mim, irmãos. Não se engane, meu querido. Aquilo que nós fazemos e pensamos mostra o que se passa dentro de nós. E não é vergonha descobrir que precisamos de ajuda, ou de nos envergonharmos se contemplarmos aonde precisamos mudar. Irmãos, essa palavra mexeu muito comigo, porque tem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas ainda. Eu falei, nós às vezes nos acostumamos, Deus me ama, Jesus morreu por mim e a vida está bem. Não. Deus continua te amando, Jesus morreu por você. Mas nós temos que nos transformarmos de glória em glória até chegarmos à estatura de varão perfeito. Não nos acostumarmos como estamos, mas mudando. Tinha uma canção antiga, que o começo dela diz assim: a começar em mim, quebra coração. A começar em mim. Você teria coragem de hoje, diante de Deus, para Deus, preciso mudar isso. Não quero sair daqui sem a convicção que isso está sendo mudado na minha vida. Mas, irmãos, depois de falar de tudo aquilo, que tem muito mais coisa, mas o horário não me permite, se aquele relógio ali está certo, eu já estou quase atrasado. Da sabedoria que é terrena, Tiago ele vai falar sobre a sabedoria que é celestial. Irmãos, e dá um prazer tão grande você conversar com pessoas cuja sabedoria dela não está enraizada nas coisas terrenas, mas está enraizada nas coisas do alto. Dá uma satisfação tão grande, ela traz paz ao coração. Porque o autor ele começa a falar algumas coisas. Ele quer nos mostrar a beleza que existe no outro extremo da sabedoria. Se por um lado a sabedoria humana é tudo aquilo que nós falamos, eu não quero ficar repetindo, a sabedoria que vem do alto, ela quer nos levar a um outro patamar de vida. E aí tem algumas virtudes dessa sabedoria que vem do alto, que serve para edificação. Nós podemos constatá-la a partir do versículo 17. A sabedoria que vem do alto, primeiramente, ela é pura. Ou seja, ela é íntegra. Ela é sem mistura com aquilo que é natural. Então nós começamos a entender se uma pessoa é sábia ou não, primeiro, por onde? Pelas suas atitudes. A atitude da pessoa, a forma como ela vive, é o primeiro reflexo se ela é sábia ou não. O segundo ponto, tem 7 características que vai mostrar que ela é uma pessoa sábia. Ela é pura, e a sabedoria do alto ela é íntegra, ela não se mistura. Eu falei que dá gosto você conversar com pessoas que são sábias, segundo um conceito de Deus.
Irmãos, e dá-se a impressão que essas pessoas estão cada vez mais escassas no nosso meio. Pessoas sábias, segundo o coração de Deus. Pessoas que em qualquer situação que você conversa com ela, ela sempre te coloca para cima. O vento pode estar contrário à vida dela, ela sempre te põe para cima. Agora há pouco a gente passou ali na casa da irmã Nadir para pegar ela. Do carro eu escutei: eu não vou hoje, filha, falando para Simone. Eu tô com muita dor nas costas. Aí conversaram lá. Mas que Deus dê uma semana abençoada para vocês, uma semana de vitória. Semana que vem, em nome de Jesus, eu estou lá. Irmãos, não é agradável você conversar com uma pessoa dessa? Ela não falou nada demais. As pessoas sábias, que sabem colocar a palavra no lugar certo, uma palavra que é sempre pura. Outra coisa que a sabedoria de Deus, do alto, para nós, uma outra característica dela, ela é pacífica. Isso não implica que a gente não vai ter desafios mais no nosso dia a dia. Mas nós vamos sempre ter uma palavra de paz. E eu gosto disso, irmãos. Porque eu sei que todo mundo aqui faz parte de um grupo familiar. Me dá aversão quando o celular começa. Aí eu pego, lá tem 300 mensagens no grupo da família. Eu já sei, é confusão. Confusão. Só pode ser confusão. Porque quando é bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Não tem, é só uns 4, 5. Mas quando, igual diz a minha menina, quando tem algum babado, irmãos, ferve, né? Todo mundo falando. Todo mundo falando. A gente vai ter. Irmãos, eu dificilmente dou algum pitaco no grupo da família. Mas quando chega o almoço de domingo, irmãos, está todo mundo na mesa. Aí eles estão assim: e aí, pastor Rodrigo, o que você acha daquilo, da confusão dessa semana? Falei: então agora eu vou falar. Na mesa de almoço. Pacífico, sem brigar. Eu sei quem estava errado, quem estava certo. Irmãos, então a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela traz paz, ela é gentil, ela é caridosa. Eu vou correr, irmãos. Ela é amigável. Então, começa a olhar para nós, para você. Ela é misericordiosa. É tudo, eu só estou mudando as palavras, mas foi tudo aquilo que Tiago colocou aqui. A sabedoria. Ela é cheia de bons frutos. Ela é sincera. Qual é a sabedoria que tem prevalecido na minha e na sua vida? Eu quero que você vá para casa esse domingo, irmãos. Releia esse texto. Mas lê desde o começo do versículo 1 do capítulo 3, que vai começar a falar sobre a língua. E veja qual sabedoria que tem sobressaído na nossa vida. A sabedoria terrena ou é a sabedoria que vem do alto, que as nossas atitudes provam mais do que as nossas palavras? Paulo, ele fala que o mundo não está muito preocupado com aquilo que a gente sabe, da nossa hermenêutica, da nossa facilidade de falar, de entender textos bíblicos. Paulo fala que o mundo lê em nós é a nossa conduta, é a nossa vida. Como tem sido a nossa vida? Qual é a sabedoria que tem prevalecido em nós? As pessoas olham para mim e para você. Não, aquele é uma pessoa sábia, mas não segundo o conceito do mundo, segundo o conceito de Deus. E eu gostaria de encerrar com um exemplo que aconteceu comigo já faz uns 3 anos, irmãos, e aquilo me marcou muito. Eu estava diante de um desafio no meu trabalho e tinha caído um pedaço de um batente da porta de um forno em cima da cabeça de um rapaz que foi hospitalizado e tinha que arrumar. O forno já estava com 600 graus. Irmãos, aquilo estava muito quente, eu estava em cima do andaime, eu e um outro rapaz trabalha comigo. E a gente tentava de um jeito, não conseguia, tentava de outro jeito, não conseguia, irmãos. E eu lembro que eu estava em cima do andaime.
E quem trabalha em empresa sabe bem o que eu estou falando. Você está para resolver um problema, tem 15 chefes, 20 subchefes, o gerente, o dono, o cachorro do dono, tudo lá olhando, ver o que vai acontecer, ver se vai dar certo. Quem trabalha em empresa sabe o que eu estou falando. É igual prefeitura, tinha 2 trabalhando e 25 olhando. Irmãos, uma hora eu parei, não tinha, assim, pela minha capacidade, não respirei fundo. Eu falei pro rapaz que vai comigo, dizer assim, larga a mão disso aqui, não dá certo não. Aí ele usou uma frase que é interessante. Você já orou, pediu para Deus para dar sabedoria para você? Porque eu também não sei o que fazer. Olha que interessante, irmão. Eu lembro que, assim, uma coisa rápida, espontânea, Senhor, em cima da plataforma, eu não sei o que fazer. Por favor, Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor deu sabedoria para todos, é só pedir, eu não sei o que fazer. Irmãos, e abriu o olho, e deu um estalo, você sabe quando... Isso não é conversa da Carol Chimos, aconteceu comigo. Eu lembrei, nossa, no estoque aqui da empresa, um dia eu vi um material que encaixa aqui, que vai dar certo. Falei, fulano, tem? Não, Rodrigo, mas que está lá escondido no estoque, no coisa morto lá. Falei, não, mas que vai dar certo. Irmãos, eu pude ver como Deus é bom. Não por mim, irmãos, porque a minha vontade era, irmãos, confesso, pegar uma marreta e acabar de derrubar tudo. Falei, não é meu, não tenho forno, não quero nem saber, não estou preocupado com isso. Né? Irmãos, estava molhadinho de suor, estava assim esgotado. Mas eu pude ver como Deus é bom. Pare um pouquinho, irmãos, e reflita. Qual é a sabedoria que tem refletido sobre a sua vida? É aquela que traz paz, alegria para as pessoas, ou é aquela que gira confusão, contenda, discórdia?